vamos orar, pedir a Deus para continuar nos abençoando. Senhor, nós te damos graças neste momento pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela vida de cada irmão e irmã que estão aqui nessa noite, para juntos nós podermos ter comunhão uns com os outros e também adorarmos o Senhor, ouvirmos a sua palavra, louvarmos e engrandecermos o teu nome. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado porque a sua maravilhosa graça tem nos enchido e tem nos ensinado que nós só podemos viver uma vida de verdadeira intensidade e bem-aventurança se nós estivermos no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço também que abençoa cada um de nós, dá-nos forças, cuida de nós, daqueles que estão com problemas na saúde, com dificuldades, ó Deus, às vezes do cansaço. Cuida de cada um de nós, nos dá alento, nos dá, ó Pai, em nome de Jesus, a sua bênção e a sua graça, para que nós possamos sempre podermos te louvar e te engrandecer. Em nome de Jesus nós te louvamos. Nesse momento eu te peço também que a sua palavra ela entre no nosso coração e ela faça um mover em cada um de nós, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, em honrar a Ti e sermos, ó Deus, dignos do seu evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Hoje a gente vai continuar estudando o evangelho de João. A gente já estudou o capítulo 1 inteiro. Semana passada a gente terminou falando sobre os discípulos de Jesus. A gente viu que Jesus foi chamando os seus discípulos e dizendo: vem, me segue. E eles largavam aquilo que eles tinham e começaram a seguir Jesus. E hoje nós vamos para o capítulo 2, nós vamos falar sobre a visita de Jesus a uma festa. Ele era o convidado de uma festa de casamento. E ali ele vai começar a fazer os milagres. Vai ser o primeiro milagre dele ali naquela festa. E a gente vai pensar aqui um pouquinho hoje porque que aquela festa, porque aquele milagre, o que isso tem de especial para inaugurar toda uma trajetória de Jesus, uma jornada de Jesus no seu ministério aqui na Terra, cerca de 3 anos que ele passou aqui na Terra, toda a história da humanidade. Ela tem começo ali, toda a história da humanidade relacionada à fé cristã, ela tem começo ali em uma festa de casamento. E por que isso é tão especial? Jesus é o assunto principal dos evangelhos, e aqui no capítulo 2, o evangelista João, o apóstolo João, ele vai dizer assim: 2 dias depois de Jesus ter falado lá com os seus discípulos, Jesus falou: vem, me segue. O último que ele chamou foi Filipe. Filipe seguiu Jesus e ele conversa ali com Filipe, com todos os outros. E agora João diz assim: 2 dias depois, houve um... 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: o vinho acabou. E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles o encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse:
todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ali ficaram alguns dias. Então, Jesus foi convidado para uma festa de casamento, e a circunstância é que, como um convidado, ele estava ali para viver a festa como todos os demais. Ele não era uma pessoa especial naquela festa. Não fala nada disso no texto. Não sabemos se aquelas pessoas eram algum tipo de parente da família de Jesus, também isso não fala, ou se eram apenas amigos. A questão é que Jesus e seus discípulos foram convidados. Não sabemos se foi Jesus só convidado e por causa disso seus discípulos foram. O fato é que estavam ali Jesus e seus discípulos, a mãe de Jesus, todo mundo estava ali para prestigiar aquele casamento. E por que um casamento? Por que uma festa de casamento? Bom, a realidade é que o casamento era uma festa muito importante para as pessoas antigas. Porque o casamento ele marcava o início de não só de uma vida entre duas pessoas, era um novo início, o início de uma nova geração também. Porque quando a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Havia uma largada ali, uma deixada de pai e mãe, e o homem e a sua esposa agora, homem e mulher, se tornavam uma nova geração. E isso dava uma expectativa de vida para o povo que acreditava que Deus escolheu aquele povo como o povo de Deus. Então era muito comum as pessoas elas fazerem sempre mais de um dia de festa. Geralmente eram cerca de 3 dias de festa de casamento. E agora eles estavam ali reunidos, e a coisa principal que tinha para eles nesse casamento era o vinho. Não eram as comidas, não eram as outras coisas, as brincadeiras, as coisas que eles faziam ali. Para eles a coisa principal era o vinho, porque o vinho tinha um simbolismo de amor e de alegria. O vinho deixava as pessoas alegres, deixava as pessoas mais dispostas a poderem juntas entenderem aquela união que estava acontecendo. Até que ponto aquelas pessoas elas estavam vivendo em respeito, em amor uns aos outros, a gente também às vezes pode pensar, mas isso não dá para saber. Só que a gente, quando olha para os nossos dias atuais, a gente pensa em casamento às vezes como um acordo. A gente pensa o quê? O casamento é um acordo em que duas pessoas elas resolvem viver junto umas com as outras. E é isso a nossa ideia brasileira de casamento é essa. O brasileiro, muitas outras nações enxergam o casamento assim, mas o judeu não enxergava assim. A ideia de casamento era que uma nova geração estava agora existindo, e era uma nova geração da humanidade do povo que servia a Deus. Isso fica claro quando Deus fala assim, que homem e mulher se tornam uma só carne. Se tornam uma só carne. A gente tem dificuldade de enxergar isso, porque quando a gente casa, as pessoas passam a ter, elas ao invés de se unirem e terem tudo agora em comum uns com os outros, parece que elas só foram dividir uma casa. Elas continuam tendo as suas tarefas pessoais, continuam tendo os seus gostos pessoais, continuam tendo os seus direitos pessoais, ou então um tem mais direito que o outro, porque inclusive no próprio meio judeu isso começou a ser tido como algo comum, de que o homem tinha mais direito que a mulher. A gente lê a Bíblia no Novo Testamento, a gente começa a perceber Jesus questionando os fariseus. Os fariseus
tinham a ideia de que, por exemplo, o homem tinha direito sobre a mulher, direito de até mesmo entregá-la para os seus pais, se eles consideravam que ela tivesse de alguma maneira sendo, se eles pensassem que ela era infiel a eles, eles pegavam aquela mulher e entregavam de volta na casa dela. E ela se tornava o quê? Aquela mulher, ela se tornava impura diante do povo. Então, quando a gente olha para a Bíblia e olha para o que as pessoas faziam já com casamento naquela época, a gente começa a perceber muita coisa deturpada. A gente começa a perceber que muitas pessoas, elas queriam um ideal de casamento voltado para satisfazer interesses dos homens, principalmente. E as mulheres na sociedade daquela época, elas tinham ou elas casavam ou elas viravam prostitutas. Porque era o único jeito de uma... Beata, né? Beata, a mulher não tinha direito. Antigamente existiam muitas beatas. Antigamente aqui no Brasil, né? Não lá naquela época. Naquela época não tinha. Quando a gente pensa na época de Jesus, mulher não tinha direito se fosse beata, não. A mulher que tinha direito era a mulher casada ou a prostituta. Por que a prostituta tinha direito? Porque a prostituta era a dona da vida dela. Ela era mal vista. Tudo bem, ela podia ser mal vista, mas quem mandava na vida dela era ela. Já a mulher casada, ela tinha direitos. Ela tinha direito de família, de herança, ela tinha os direitos do marido, as coisas que o marido tinha também eram dela. Porém, diante de uma sociedade que estava transtornando o pensamento do casamento, a mulher, muitas vezes no casamento, ela estava perdendo a sua vida. E por isso que na época de Jesus a gente vai enxergar acontecendo na época dele muitos problemas no casamento e que Jesus vai tratar eles durante a sua vida. Um deles é que ele vai dizer que divórcio é um problema da dureza do coração do homem. Que se o homem se separasse da sua esposa, ele também, e se juntasse com outra, ele também era adúltero. Se não era uma coisa só da mulher. Jesus, ele vai mostrar algo acontecendo que ninguém tinha reparado ainda. Ele vai dizer assim, olha, se um homem olhar para uma mulher com o desejo impuro no seu coração, ele já cometeu adultério. Enquanto os homens estavam achando que tinham muito poder, ele vai dizer, olha, se você fizer isso, você também está sendo ou cometendo pecado. Se você, olha, é interessante, se um homem, ele diz assim, se a tua mão direita te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, você precisa arrancar sua mão ou seu olho. E ele está falando isso para homens. É interessante que Jesus, ele faz questão de voltar para os homens ao invés das mulheres para falar disso. Por que ele voltou para os homens? Não quer dizer que as mulheres não cometiam pecado? Não, não é que as mulheres não cometiam pecado. É que as mulheres já eram tão subjugadas que os homens achavam que eles tinham poder sobre elas. E Jesus vem dizendo assim, não é bem assim não. Na verdade, vocês homens, estão numa condição tão pecaminosa que se vocês não começarem a observar a justiça do reino de Deus, de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus. E é por isso que essas palavras elas são voltadas diretamente para homens. Porque eram homens que estavam ali questionando Jesus sobre essas coisas, sobre o poder que eles tinham sobre as mulheres. E isso demorou para acabar, né? E Jesus começa a mostrar que o homem não tem poder nenhum sobre nem mesmo o seu próprio corpo. Nem mesmo sobre o próprio corpo o homem tem poder. Se o corpo do homem não for santificado, o homem também será lançado no inferno. Se não houver Cristo para o homem, para o ser humano, de maneira alguma vai haver salvação. Mas a mulher não precisava de Jesus. Sabe o que é engraçado? A maioria dos seguidores de Jesus que a gente vai lendo ali eram mulheres. Jesus precisou nominar apóstolos para homens segui-los. A gente não vê Jesus falando para nenhuma mulher, me segue. Não vê.
mas a gente vê um monte de mulheres seguindo Jesus. Várias. E agora Jesus ele chega num lugar onde, pelo conceito bíblico do que é o casamento, Jesus estava no melhor lugar para ele começar o seu ministério. Um lugar onde estava começando uma nova geração. Jesus está ali mostrando que naquele lugar de uma nova geração, entre o amor de um homem e de uma mulher, um amor verdadeiro, era ali que ele queria começar também a fazer o seu milagre. E ele ia começar com aquilo que era o símbolo do amor e da alegria, que é o vinho. Bom, Jesus sabia que isso ia acontecer? Por ele ser Deus, ele sabia que tudo ia acontecer. Mas, olha o que diz a Bíblia aqui. A mãe de Jesus chegou para Jesus e falou assim: o vinho acabou. O vinho acabou. E Jesus fala: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ou como diz uma outra versão aí: o que tem eu contigo, mulher? Ou: quem foi que te falou que eu tenho que fazer alguma coisa? Essa é a resposta de Jesus para ela: ainda não chegou a minha hora. Eu ouvi uma coisa muito doida aí de algumas pessoas sobre isso aqui, que eles disseram que Jesus podia, que a Maria podia chegar para Jesus e falar alguma coisa para ele, porque ela era mãe dele. Então ela chegou em Jesus e falou, ela primeiro orou a Deus e falou: Deus, eu sou mãe dele, então eu também tenho direito de falar com ele. Gente, Maria, ela chega agora não é na condição de mãe, não, ela chega na condição de serva, porque Maria com certeza sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, ela sabia que Jesus, ele é o Senhor que fazia milagres, ela sabia que Jesus é aquele que podia de alguma maneira manifestar um ato de misericórdia ali entre eles. Maria sabia disso, e ela, na ação de serva, vai ali conversar com aquele que é o Senhor dela. E Jesus, ele fala: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Quer dizer, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver contigo? O que isso tem a ver comigo aqui? Não é chegada a minha hora. Jesus, ele fala para Maria: olha, quem sabe do que eu devo fazer ou não sou eu mesmo. É isso que Jesus está falando. Mas aí Maria olha para os empregados e diz assim: façam o que ele mandar. Vejam bem, Maria não se zanga com Jesus, Maria não fica triste, Maria só olha para os empregados e fala assim: façam o que ele mandar. E é isso que... É que na verdade ela já sabia que ele era Deus. Sim, Maria sabia, porque ela era mãe. Uma coisa interessante que acontece é que toda vez que Jesus fazia alguma coisa, a Bíblia diz assim que Maria ia guardando aquilo no seu coração. Toda vez que acontecia alguma coisa, que acontecia algo com Jesus, Maria ia guardando aquilo no seu coração. E agora a gente vê aqui Maria falando para os servos: faça o que ele mandar. Não é o que Maria mandar, era o que os servos mandarem. E aí diz assim que tinha ali 6 potes de pedra, 6 talhas de pedra. Essas talhas eram potes grandes que os judeus eles usavam na purificação das cerimônias que eles tinham, para lavar, para limpar nos seus rituais de cerimônias ali. E agora Jesus manda eles pegarem esses potes, cada um tinha entre 80 e 120 litros, o que daria aí, somando os 6 potes, daria mais ou menos 600 litros de vinho. Então Jesus manda colocar 600 litros de água ali. Mas queria bebedar todo mundo. Não, era uma festa grande, e a festa tinha que durar 3 dias, o vinho tinha acabado. Antigamente era assim, o povo na roça ficava fazendo festa 3 dias, eu lembro. Era mesmo. Meu pai Sim. Eu lembro, deu menina também, era desse jeito. E agora Jesus pega aquelas talhas, manda eles encherem elas, eles enchem ela de água até a boca, diz assim, e eles encheram até a boca. E em seguida Jesus mandou: agora tire um pouco da água do pote e leve para o dirigente da festa, o mestre de cerimônia. Tinha alguém que fazia a festa. E aí Jesus mandou pegar a água e levar para ele.
Eu quero pensar nisso com vocês aqui. Primeiro eu quero pensar porque a gente tem um problema no nosso contexto. A gente tem muito problema primeiro com o vinho. A gente tem problema com a bebida alcoólica na nossa realidade brasileira. Verdade é que o brasileiro em si ele não sabe beber. O brasileiro não sabe beber. Era normal eles fazerem festa e o vinho ser usado e as pessoas, muitas vezes elas tomando vinho ali durante 3 dias nessas festas, era muito comum que, dependendo de como essas pessoas serviam a Deus, elas saíssem dali sem ficar embriagadas, mesmo bebendo o vinho. E esse vinho aqui tinha álcool ou não tinha? Existe uma palavra para esse vinho que é a palavra oinos, que é uma palavra repetida várias vezes no Novo Testamento, principalmente por Paulo, quando fala que a gente não deve se embriagar com vinho. E ela se refere ao mesmo vinho que tinha álcool. Então, o vinho que eles usaram nessa festa era um vinho alcoólico. Qual é a intensidade desse alcoolismo? A gente não sabe. Mas o fato é que era muito comum. Inclusive, era comum não só adultos beberem o vinho, crianças também. Porque hoje... Não, nem sempre. Não é porque era fraco. É porque o vinho ele não era só uma coisa que era tomado só para se alegrar, mas também era tomado para saúde. Não tinha remédios. Não tinha remédios naquela época. Hoje a gente tem remédio para tudo. Naquela época não tinha remédios. As pessoas então elas davam vinho até para as crianças. Não é que as crianças se embebedavam, não, mas as crianças tomavam vinho porque isso fazia bem para o estômago delas, faziam bem para outros problemas de saúde que naquela época não tinha como tratar com mais nada. E uma coisa que a gente não sabe é que a gente pensa que a água de todo lugar é boa, não é? E não é. A água naquela época, a água era ruim. A maioria dos lugares a água era contaminada. Então era muito comum, era mais comum eles pegarem o vinho e misturarem na água para melhorar a qualidade da água. Então, beber vinho era algo natural para essas pessoas. Então, o vinho era algo ali essencial para elas. Não era só porque era uma festa, é porque para aquelas pessoas beber vinho era algo importante. E agora Jesus ele manda pegar aquelas talhas de pedra que era usada para purificação e manda usar elas para que ele torne a água em vinho. Eu quero pensar aqui com vocês sobre essas pedras da purificação, essas talhas da purificação, porque Jesus, não é isso que Jesus está dizendo, mas Jesus pegou aquelas talhas que eram usadas só para purificação das cerimônias e fez uma coisa com elas que não era o habitual. Jesus usou elas para fazer um milagre. Muitas vezes, e aí a gente pode às vezes não atentar para isso, mas a nossa vida muitas vezes está parecendo ali essas talhas. A gente é cheio de rituais, cheio de cerimônias, cheio de coisas que nós repetimos todo dia de acordo com a fé, mas nós não temos um milagre de Cristo acontecendo em nós. Aquelas talhas eram usadas para cerimônias religiosas dos judeus, mas não tinha milagre nenhum. Até o dia que Jesus foi lá e falou assim: peguem essas talhas e encham de água. E eu fico pensando na cabeça daqueles empregados ali. A gente precisa de vinho, a gente não precisa de água. Para que ele está mandando colocar água ainda nas talhas? Não era melhor usar as vasilhas que já tinham usado o vinho antes? Jesus faz questão de pegar o que o judeu tinha como seu cerimonialismo ali. Ele faz questão de pegar aquilo que eles tinham como cerimonialismo para mostrar que aquilo não estava tendo fundamento para a vida daquelas pessoas. E ele diz: vocês são cerimonialistas, vocês são religiosos, vocês são repetidores de rituais. Mas isso não tem trazido milagre nenhum para vocês. A nossa vida muitas vezes é assim, cheia de ritualismo, cheia de cerimonialismo, cheia de repetições, mas sem o conteúdo milagroso de Jesus.
E Jesus faz questão de que naquela festa, naquela celebração do começo de uma nova geração, ele faz questão agora de mandar que os servos peguem água, coloquem nas talhas, e ele fala assim, pega da água e leva para o mestre de cerimônia. Por que Jesus não falou, pega do vinho e leva para o mestre de cerimônia? Ele sabia o que ele ia fazer, por que ele não falou, pega o vinho? Ele falou, pega a água. Vai fazer de surpresa. E aí, eles pegaram a água na vasilhinha e levam até o mestre de cerimônia, até o dirigente da festa. E diz assim que quando o dirigente, tomou a água, ela tinha virado vinho. Gente, eu não sei, o que a gente pensa que é o milagre de Jesus? A gente ligou na nossa cabeça um ideal de milagre de Jesus, que é Jesus curando enfermos, que é Jesus expulsando demônios, que é Jesus fazendo com que pessoas ressuscitassem. Mas a realidade é que o milagre de Jesus, ele transcende tudo isso. Por que Jesus estava numa festa? Porque Jesus era um ser humano também e ele queria sim se divertir. Jesus, ele é a favor da diversão. E ele já foi lá já mandado por Deus. Mas eu pra acho fazer... que ele tinha uma vida assim, no meio do povo, brincava, mas ele já foi lá no intuito de mostrar os milagres dele lá dentro, para mudar a regra. Praticamente ele gostava de teatro. E é isso, a gente não consegue enxergar a humanidade de Jesus. Jesus foi lá para divertir. Onde está isso aqui? Olha aqui. Jesus foi convidado para um casamento. O vinho acabou, Jesus. Não é preciso que diga o que eu tenho que fazer, ainda não é chegada a minha hora. Jesus disse que não era a hora dele fazer milagre. Se ele tivesse ido lá fazer milagre, ele tinha falado, é minha hora. O que é que você fala? Como que Jesus ia entender nós se ele não viesse na forma humana? Jesus não precisava de vir como nós para entender a gente. A gente precisava de um Jesus humano para a gente entender Deus. Não, é que igual a Sandra me falou, eu não concordo, é a forma que ele foi para se divertir. Então é isso que eu tô falando. Então quer dizer, ele veio na forma humana porque para ele ver como é que era, né? Foi para nós vermos. Para nós vermos. Para ele não precisava ver nada, ele já sabia de tudo. Ele entendia tudo. Claro, Deus criou o ser humano. Se ele criou, ele sabia muito bem. Uma coisa que Deus entende muito bem é sobre o ser humano. A Bíblia fala assim, que nós não temos um sacerdote, nós temos um sacerdote humano. A Bíblia fala isso lá na carta aos Hebreus, nós temos um sacerdote humano, que é capaz de se compadecer, ou de sentir compaixão de nós. Nós não temos um anjo, nós não temos um outro ser. Nós temos um Deus que se fez um homem para nós sabermos que Ele se compadece de nós. E agora aqui, Jesus não foi lá para fazer milagre. Jesus foi lá para participar da festa. Ainda não é chegada a minha hora. Por que então Jesus resolveu fazer milagre? Pelo mesmo motivo que Ele sempre fez milagre. Independente de qual milagre é. Porque Ele é misericordioso e queria fazer o bem. É só isso. Não importava qual milagre era. Jesus estava preocupado com as pessoas. Jesus não veio para fazer milagres. Jesus veio para amar. Porque é isso que Deus faz. Deus ama. Isso está claro quando nós estudamos o capítulo 3 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De uma maneira que a gente não consegue descrever com a nossa condição humana. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, que deu Jesus. Esse dar Jesus não é só quando ele morreu na cruz, é quando ele nasceu. Esse dar Jesus é assim que Deus, que o Pai e o Filho resolvem que Jesus ele vai se manifestar entre nós. Assim que isso acontece, é Deus amando o mundo. Isso aconteceu na eternidade. Isso não aconteceu aqui, isso aconteceu lá. A Bíblia diz que Jesus ele se entregou por nós ainda na eternidade. Jesus ele foi sim participar de uma festa
com a sua condição humana de querer se divertir. O que Jesus fez 30 anos da sua vida? Vocês acham que foi a primeira festa que Jesus participou? Foi nada. 30 primeiros anos da vida de Jesus, Jesus não fez nenhum milagre que é descrito na Bíblia, nenhum. Jesus, ele comia, ele bebia, ele festava, ele vivia uma vida comum de ser humano. Qual o primeiro milagre que ele fez? Foi esse? Foi. Esse é o primeiro milagre. A gente leu aqui, ó. Aqui, João fala bem aqui. Versículo 11. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Esse foi o primeiro milagre. Então, há duas coisas aqui que eram importantes para que esse milagre acontecesse: a misericórdia de Jesus e a ocasião de que havia pessoas necessitadas. Era isso. Jesus, ele tinha um amor tão grande e tão livre pelas pessoas, que ele parou a sua convivência e resolveu fazer o seu primeiro milagre. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para fazer milagre. Ele fala isso para Maria. E se na Bíblia não tivesse nenhuma descrição de milagre de Jesus? Como seria? Eu entendo os evangelhos da seguinte maneira. Os evangelhos são uma necessidade tão grande de falar sobre quem era o Cristo que os apóstolos tiveram, que eles não conseguiam não descrever sobre quem era Jesus. Eu fico olhando o João. A gente já falou aqui nos primeiros dias. João, ele levou depois de Jesus, mais ou menos quase 60 anos para escrever o evangelho. João é o evangelho mais maturado, mais maduro, que levou tempo. João pensando ali, repensando e pensando o que ele ia escrever. Então, se a gente pensar, se não estivesse as descrições de Jesus, é porque não era interesse de Deus fazer isso. Não era interesse de Deus fazer com que o que Jesus fez fosse exposto. Mas eu não vejo só como sendo o interesse de Deus. É que Cristo tinha feito algo tão grande na vida deles que eles não conseguiam não falar a respeito. É que não tem como não falar, né? Porque eles fazem na pegadinha. É como se eles estivessem tão apaixonados no sentido de sofrimento, apaixonados no sentido patológico da palavra, de sentir algo que remói ali dentro. Porque a palavra paixão, ela vem da mesma palavra de doença, vocês sabiam disso? Patos, é a mesma palavra, paixão, patos, de patologia. Estar apaixonado é estar adoecido. Os discípulos estavam, num sentido bom da palavra, adoecidos de tal maneira pelo reino de Deus, pelo evangelho, que não tinha outra solução a não ser falar. Então, no caso, eles amavam, né? Era o amor. Sim, é o amor. Era um amor na sua mais elevada condição. Assim, é porque se como é a pergunta? É a questão do milagre. Se Jesus não veio para fazer milagre, ele não veio para isso. Não, ele não veio para fazer milagre. Ele não veio para fazer milagre. Mas hoje, pensando no dia de hoje, as pessoas que querem seguir a Cristo, assim, elas querem seguir a Cristo porque vem nele um Deus de milagre, Sim. Deus que pode oferecer alguma coisa. Então, quando eu sirvo a esse Deus nesse sentido de que ele vai me fazer alguma coisa, então eu não estou servindo de fato a Deus pelo que ele veio, que é a questão da salvação. Eu ainda não tenho isso. Então, desde sempre é muito comum o ser humano servir a Deus esperando receber algo. Isso é normal. Eu espero minha mas a gente tá orando, querendo, quando Deus faz isso, Deus me dá isso, Deus Sim. faz aquilo outro. Eu acho errado. Eu não peço. Mas Jesus não condena. Mas a Bíblia não condena isso em si. Falar assim, eu coloco na mão de Deus, eu quero dizer que Deus é um Deus de milagre e pode fazer alguma coisa. Esse é um ponto. A Bíblia não condena a gente pedir algo
expor algo em oração, a Bíblia não condena, pelo contrário, a Bíblia incentiva. Agora, o que a gente precisa entender, e aí isso que a Janaína está falando é muito importante, é qual é a razão que a gente segue Jesus. Qual é a razão, qual é o motivo que a gente está seguindo Jesus? Será que era muito comum, a gente vai ver aqui as multidões seguindo Jesus, eles seguiam Jesus por causa do milagre. Ô Paulo, mas eu também, eu sentar e ficar esperando só o milagre de Deus, eu acho errado. Se eu tenho condições de Mas não... procurar uma coisa Sim. que está no meu alcance de fazer, para mim é melhor. Mas não é isso. Não é esperar Jesus. Então, mas não é isso. Tudo na mão, nas costas. Mas não é isso a questão. É mesmo se Jesus não fizesse nenhum milagre. Exato. Nada. Se não fosse esse Deus poderoso que a gente criou assim, que Mas ele é. eu acho que hoje em dia o evangelho, hoje não está tão bagunçado que as pessoas estão servindo a Deus em troca de benefício. Não de querer assim, não, eu vou servir a Deus para fazer a vontade dele, a obra dele, de levar o nome dele. Não. Porque eu falo. Eu até segui um pessoal no Instagram, falava de Jesus, eu vou falar de mim, que um dia eu falei assim, uai, a mulher tá prosperando, a mulher tem isso, tem aquilo, e olha como eu tô aqui, pagando preço, não tô fazendo nada, não tô... Não. Aí o marido dela vai e aceita Jesus. E fizeram uma pergunta lá nos comentários. Ele vai parar de cantar, a música do mundo? Ele vai parar de querer ter só a glória dele ou ele vai servir a glória de Deus? Ficou essa pergunta. Então hoje em dia as pessoas sabem isso. Aí, as pessoas que estão ali, firmes, buscando na palavra, permanecendo na luta, a dona Cláudia luta pela salvação dela, luta para trabalhar pelo reino. Aí vem os novos de hoje, eles estão fazendo tudo bagunçado. Não, eu posso estar com o pé na igreja, outro lá no mundo, bebendo, cantando, indo pra multidão. Aí os que estão ali lutando, assim, é claro que né, quem consegue ser forte na graça, mas e aqueles que estão lutando? Bagunça um pouco na cabeça, viu? Mas aí que entra. Na verdade, isso não é algo de hoje, isso é de sempre. Uma coisa, isso que a Janaína colocou aqui qual é a razão da gente seguir a Cristo? A razão é por causa dele, por meio dele, pelo amor dele. A gente segue ele por causa dele ou a gente segue por causa de outros motivos periféricos? Por exemplo, o milagre. O milagre é uma realidade da fé cristã. O milagre ela acontece. A questão é por que ela acontece? Acontece que a gente vai ver que é porque Jesus ele faz milagres porque ele ama. Ele não faz milagre. O primeiro motivo é porque ele ama. O segundo é porque alguém precisa. Ele sabe que alguém precisa. Não era só comprar mais vinho? Não era só comprar mais vinho? Era só caçar alguém para fazer vinho, comprar mais vinho, porque ainda se estava no primeiro dia, ainda tinha mais 2 dias, ficasse um tempo sem. Era só comprar mais vinho. Mas por que Jesus resolveu fazer um milagre? Simplesmente porque ele quis ser misericordioso. Não teve nada espalhafatoso, não foi para ele mostrar um monte de coisa para ninguém. Tanto que ele nem contou para ninguém. Não contou. Ele não espalhou isso. Os discípulos ficaram sabendo. Mas a gente não vai ver ninguém nem questionando Jesus. A questão é, como é que a gente vai chegar nele e perguntar por que ele fez isso? Mas através desse milagre, ele teve mais um seguidor, que foi Tomé? Não, a Bíblia não fala disso não. Não? Não. Isso tem numa série, uma série que eu já assisti. Mas não na Bíblia, a Bíblia não fala. Isso aí é uma série que coloca. Mas muita gente pode até ter crido nele, mas Jesus não fez para ser crido. Não fez. Jesus fez por esses 2 motivos. Primeiro, ele amou, ele amava, ele foi misericordioso. E segundo, porque alguém precisava. Jesus estava ali na festa, numa situação que ele queria participar, como já era comum da vida dele participar. E agora ele modifica a sua agenda ali no meio de tudo aquilo. Esperar assim. Jesus modifica toda a sua agenda ali para fazer um milagre
Porque ele quis ter misericórdia. Ele quis ter misericórdia. Olha só, quando aquele homem tomou, o mestre de sala lá, o mestre de cerimônia, tomou o vinho, ele falou assim, chamou o noivo e falou, peraí, vem aqui um pouquinho. Não é comum a gente dar primeiro o melhor vinho e depois a gente dá quando todo mundo já tá meio assim, alto, a gente dá um vinho não tão bom assim. Mas você fez o contrário. O melhor vinho você trouxe agora. Depois de ter dado um vinho bom, você trouxe um melhor ainda. Esse é o melhor vinho que eu já tomei. E aí, por que Jesus precisava fazer um milagre e ainda precisava fazer o melhor vinho? Ele não precisava. Ele só quis. Porque Jesus, ele não ama em partes. Jesus, ele ama completamente. Jesus não ama por pedacinhos. Jesus, ele ama o todo. Jesus, ele ama quem ia falar bem daquele vinho e quem ia falar mal. Jesus, ele amava qualquer um ali. E aí a colocação, agora há pouco que a Camila fez, tem pessoas que não estão ali dentro e dizem que não servem a Deus, elas fazem isso, fazem aquilo. Jesus ama também do mesmo jeitinho. Jesus ama quem está servindo e quem não está servindo. Ele ama todos de maneira igual. Agora o dia de entrar lá no céu, receber a coroa, já não é tudo igual, né? São muito chamados todos os. Por que não é? Por que não é? Vai entrar todo mundo lá, todo jeito. Não sei se vai entrar todo mundo. A Bíblia fala que muita gente não vai ser salvo. Mas muita gente que está lutando vai ser. ser. É salvo, às vezes vai nem ser salvo. E aqueles lá que a questão, gente, não existe. Não é só que a gente quer fazer julgamento, é porque a gente acha que a gente tem alguma justiça boa na gente. Porque se eu vou entrar lá, eu sou melhor do que fulano ou ciclano. Mas não existe. Quem vai entrar na vida eterna? Quem estiver em Cristo. A gente não sabe quem está em Cristo. A gente quer limitar. Eu fico desanimado em Cristo. Se eu falar assim, eu não sou digna nem do seu amor. Mas não é mesmo, a gente não é digno de nada. A graça, a palavra graça, significa favor e merecido. Ninguém merece, eu não mereço, vocês não merecem, ninguém merece. Jesus fez aquele milagre, não foi porque alguém no casamento era bom, porque era amigo dele, não foi por isso. Independente desse motivo, ele fez porque Deus ama, porque Jesus ama. E ele fez porque alguém precisava. Então, Jesus, ele vai fazer milagre na vida de alguém se ele achar que essa pessoa precisa. Se ele achar que precisa, ele vai fazer. Se ele achar que não, ele não vai fazer. Mas uma coisa, não é porque A ou B merece. É porque ele é bom, porque ele ama. Até porque não tem merecimento. Não tem merecimento. Agora nós estamos alegres, nós estamos lá, Na Bíblia nós é chamado de filho, não é? Não, a gente falou isso semana passada. A senhora esqueceu. A gente falou. Quem chama de víbora é João Batista chamando os fariseus de víboras. Agora, por que a gente pensa que alguma coisa vai ser dada a nós porque a gente merece? Não tem. Se algum milagre acontecer é por causa do amor de Deus. E se algum milagre acontecer é porque Ele sabe que há necessidade de acontecer. Então a gente olha aqui na Bíblia e a gente começa a perceber que o primeiro milagre de Jesus, ele não teve... apesar de Jesus usar o que estava acontecendo e dar isso como um sentido para a nossa vida, isso não nos faz sentir melhores do que o outro. Por que... E aí é que entra a coisa do milagre. Pode acontecer milagre na vida de uma pessoa que não serve a Deus. Pode acontecer milagre na vida de uma pessoa que serve a Deus. E pode acontecer milagre de quem a gente não tem... Por que isso aconteceu na vida da pessoa? Olha o tamanho do milagre que aconteceu na vida da Ana Paula que dessa por acidente. Ela não era serva de Deus, não era batizada, não tem. Tá aí o fato é, milagres acontecem porque o amor de Deus é dispensado sobre esse mundo. Só por isso. O milagre não torna ninguém especial e nem faz alguém merecedor de mais coisa. Não faz.
E é aí que entra agora o cristão que serve a Cristo, porque olha só o que vai continuar dizendo aqui. Qual milagre que antes Deus fez na vida de algum dos apóstolos? Alguém sabe aí? Alguém sabe? Alguém que já leu aí? Ou alguém que lembra de algum? Qual milagre Jesus fez na vida de algum dos discípulos dele? Qual milagre Jesus fez na vida de... Fez na sogra. Eu esqueci o nome. Pedro. Fez foi na sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Ele tava com febre, né? Mais algum outro milagre? Aquela menina. Filipe. Algum milagre na vida de Filipe? Não tem. Aquela menina que já... Tiago. Qual? Não, aquela não era discípulo de Jesus, não. Não? Não. Tiago. Eu não lembro. João. João, discípulo amado. Cadê os milagres que Jesus fez na vida de João? João fala tudo aqui. João, Pedro, Tiago, André. Se a gente for procurar, o único milagre que aconteceu em Pedro, não foi a sogra dele, porque a sogra foi na sogra, mas em Pedro, foi quando Pedro começou a andar sobre as águas e afundou mesmo assim. O único. Depois de Jesus morrer vai acontecer outro, mas até que Jesus, enquanto o tempo todo Jesus estava vivo, a gente não tem nenhum dos apóstolos falando que aconteceu algum milagre na vida de nenhum deles. Depois disso, olha aqui, Jesus fez esse primeiro milagre, assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Quem creu nele? Não, mas quem creu nele? Discípulo não precisa de milagre. Discípulo não precisa de milagre. O discípulo é aquele que entende que ele está em Cristo, aconteça o que acontecer. Está tudo bem, ele está servindo a Cristo. Está tudo mal, ele está servindo a Cristo. Tudo está caindo, ele está servindo a Cristo. O mundo está em guerra, ele está servindo a Cristo. Está passando fome, ele está servindo a Cristo. O discípulo não depende de milagre. O que é ensinado comumente nas igrejas é que a gente precisa orar, buscar e correr atrás do milagre de Jesus. Mas aqui, olha só, e assim ele revelou a sua natureza divina. Jesus estava mostrando que o que aconteceu ali, João vai deixar claro ali que o que aconteceu não mostrava que Jesus era homem apenas, mas que ele também é Deus. Enquanto homem, ele estava divertindo numa festa, mas enquanto Deus, ele deixou transbordar o seu amor e supriu a necessidade de alguém. E isso aconteceu e os discípulos que só estavam vendo criam nele antes disso. Quando a gente lê ali antes do capítulo 1, a gente leu que eles foram seguir Jesus porque criam nele. E agora no capítulo 2 eles estão confirmando que Jesus também é Deus. E eles creram nele independente de ter acontecido milagre na vida deles ou não. Ah, mas você não pode dizer que não aconteceu milagre da vida deles. Gente, do jeito que eles transbordaram para escrever os evangelhos, se tivesse acontecido milagre na vida deles, eles teriam contado. Tanto que eles não relatam, né, deles, eles relatam o que eles viram. Eles relatam o que eles viram, o que Jesus fez, tudo. Mas na vida deles não, porque discípulo não depende de milagre para crer na divindade de Cristo. Não depende. Depois disso, olha só, depois disso Jesus, a sua mãe, que era uma discípula verdadeira, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum passar ali alguns dias. Os discípulos não ficaram, os discípulos continuaram seguindo. Os discípulos seguem a Cristo, os discípulos não abandonam Jesus depois do milagre. Os discípulos não precisam do milagre e os discípulos não abandonam depois do milagre. Os discípulos eles mostram que eles não são como aquelas talhas de pedra. Eles não são como os vasos lá usados para cerimonialismo, para o ritualismo. Não. Os discípulos, eles mostram que eles são a própria essência do conteúdo de Jesus. Os discípulos, eles são o próprio milagre de fato de Jesus, porque nós estávamos mortos, e agora nós vivemos nele. O discípulo, ele vive em Cristo, e ele está disposto a viver para ele, por meio dele, aconteça o que acontecer.
Ah, o outro ali não está servindo Jesus. O discípulo fala, não estou nem aí, eu continuo servindo a Ele, amando. Eu continuo servindo a Cristo por Ele, para Ele, por meio dEle. Eu não vou me deixar bater em nada disso, porque eu também não sou merecedor. Eu também não era merecedor. Mas Ele resolveu, pela misericórdia dEle, me chamar para Ele. E a única coisa que eu faço é sair indo atrás dEle. Eu vou com Ele para onde Ele for, do jeito que Ele for. Eu estando bem ou não, eu só vou. Porque eu sou discípulo. Então esse capítulo 2 ele traz tudo isso. Jesus ele está ali trazendo uma lição para os seus discípulos. Não é nova retomada, um novo início de uma nova geração, que é um casamento. Mostrando que nem todo mundo, para quem acontece um milagre, essas pessoas vão segui-lo. Mas aqueles que são os discípulos, eles vão segui-lo. Mas mesmo assim, Jesus continua dispensando seu amor para aqueles que precisam. Estejam eles sendo discípulos ou não. Agora, a gente escolhe. A gente quer ser discípulo ou quer ser a multidão? A escolha é nossa, né? A escolha é nossa. Jesus não obriga ninguém. Mas só que a coisa é fato. A multidão também vai ver milagres. A multidão também vai ser abençoada muitas vezes. A multidão vai receber coisas que a gente vai olhar e falar, mas eu não recebi. Nem eu não recebi. Mas aí vem aquela, né? A gente ora, intercede pelas pessoas que estão lá no mundo. E se a gente não vê resultado nenhum também, até a gente perde a fé. Ó, eu tô orando, mas não deveria perder. Pra família. E não deveria perder. Nada acontece. E aquela vai acontecer. E talvez nunca vai E acontecer. aquela mulher que se Eu sentia creio que aquela... é justamente por isso aí que também que Deus abençoa todo mundo. Bom, e aquela mulher... Mas eles não abençoam todo mundo. Ele abençoa, o amor dele está dispensado. Para todos. E abençoa. Mas o sol e a chuva é uma coisa que foi dispensada desde o início. Pois é, O sol e a chuva, mas o milagre não. O milagre, por algum motivo, só alcança alguns. Por que motivo? Eu não sei. Mas que ele é a dispensação do amor de Deus, Eu vou ele falar é. aqui, vou falar aqui da minha parte. Deus fez porque pelo amor, porque Mas sempre é. Ô, Paulo, Ah, aquela mulher que acompanhava o Cristo, tocou nele, a hemorragia foi a mulher curada. do fluxo do sangue. Aham. o que Não foi um tem? milagre? Essa Sim, mulher? foi. Ela não era discípula de Na Jesus. verdade, foi Não, a ela fé, era. né? Que ela teve a fé. Abriu ala lá e... Se ela se tornou uma discípula depois, eu não sei. Ela queria a cura, né? Sim, E ela acreditou, né? sim. Foi curada. Tem uma que eu gosto muito no Novo Testamento, que tem 10 leprosos. Aí 10 são curados. Só um volta. Só um volta para agradecer. Esse que volta é o discípulo. Esse que volta é o discípulo. É muito comum as pessoas receberem um milagre e elas não servirem a Deus. E a gente não tem que fazer nada, porque Deus resolveu amar e pronto. Jesus podia ter falado assim, desce fogo sobre esses outros 9 e eles morram. Jesus falou, vai viver a vida de vocês. Vai viver a vida de vocês. Aí um voltou e falou assim, eu cansei de viver a minha vida. Eu quero viver a sua vida. E Jesus falou, então, agora você é meu discípulo. Gente, se a gente quer viver o evangelho, a gente tem que esquecer a nossa vida. A gente tem que fazer que nem os discípulos. O milagre aconteceu ali, que continue lá, eu vou para cá, eu vou onde está Jesus, eu vou atrás dele. Ah, mas aqui não está acontecendo milagre, eu não estou nem aí. Ah, mas a gente tem que orar para vir milagre. Não, não tem não. Eu tenho que fazer, cumprir o meu chamado no reino. Eu tenho que fazer parte do reino, eu tenho que caminhar com ele, por onde ele quer, servindo, fazendo as missões, amando. É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que seguir aonde estão os milagres, eu tenho que caminhar pelo reino. Ah, mas eu não está acontecendo milagre comigo. Jesus fala, você quer me seguir ou você quer milagre? Você quer milagre, vai para a multidão, porque milagre é para a multidão. Tem muita gente que fica firmada no milagre, né? Aconteceu um milagre há 10 anos lá atrás. Aí a pessoa é crente ainda hoje. Aí,
Sempre tá falando aquele milagre. Sim, Porque aí ele fosse a gente precisa. Eu mesmo abri mão, assim, abri mão de uma coisa. Aí eu falei Eu não assim, sei falar as coisas, eu não, acho que vou abrir mão nem disso aqui. Janaína, ninguém eu acho que nem Lá, sabe. eu vou, em vez de eu ficar focado Mas nisso aqui, Sim. eu vou falar o que é Eu de fui Deus. curada de uma coisa. E eu não falo isso pra ninguém. Eu tenho Mas calma. é Até que o comum. médico chegou e falou, ó, você acredita em milagre? Não tá mais aí, o Sim. milagre não tá mais aí. E isso acontece todos os dias com um monte de gente, todos os dias. Com 3 exames, Todos os dias. 3 exames. Falou, nos 3, ele falou, não tá aí. O Sabe médico que falou, é isso que vai aí. Não. vai definir a nossa fé. Não é o milagre que nos define, mas sim se nós somos discípulos Eu chorei ou muito na época. não somos discípulos de Cristo. E a gente precisa entender como a gente quer ser definido. Se a gente quer ser discípulo, Vai passar sushi. seja discípulo. Vai sim. É Amém?